Telespectadores da TV Prevê, sejam bem-vindos ao Enfoque Esportivo desta terça-feira. E hoje nós estamos recebendo o pessoal da Academia Kaizen na cidade de Agudos. Pessoal com grandes resultados, inclusive resultados históricos para o esporte da vizinha cidade de Agudos. Aliás, reduto de grande audiência da TV Prevê. Eu tenho a satisfação aqui de receber o Sensei, Juliano Benites, e também o Murilo Alves, um dos principais atletas da equipe da Kaizen. A Kaizen que vai inclusive representar a região, a cidade de Agudos, vai representar essa região do estado nos Jogos Abertos, a partir no final dessa semana, lá na cidade de São Bernardo. E, aliás, foi um grande resultado para o esporte de Agudos, porque pela primeira vez a equipe de karatê de Agudos conquistou o título da primeira divisão. Agudos sempre vinha competindo em termos de jogos regionais na segunda divisão, este ano participando da primeira divisão. Infelizmente não tivemos uma cidade sede na nossa região para os jogos regionais, mas na seletiva que foi realizada, Agudos acabou sagrando-se campeã, mas daqui a pouco o pessoal vai contar toda essa história para você. Vamos falar também ao longo do programa a respeito do esporte bauruense, basquetebol com sinal amarelo ligado. Tem essa semana que ganhar os 2 jogos para se classificar para os playoffs. Já pensou que mico ficar fora das finais, das quartas de final do Campeonato Paulista, num campeonato com 10 e você não conseguir ficar entre os 8? Tomara que o basquete não consiga essa proeza. O vôlei feminino também com um momento importante do Campeonato Paulista. E a gente vai falando sobre esses assuntos também aqui ao longo do programa. Sensei Juliano, obrigado pela presença. E um ano que está realmente sendo muito importante, aí, não só de desempenho dos atletas, mas para a própria história do Karatê de Agudos. Prazer em tê-lo aqui na TV Prevê. Nossa, o prazer é meu, agradecer o espaço novamente. Realmente mudou bastante para a gente o cenário de competição, a parte de resultado também, mas foi um trabalho plantado há anos atrás. Você acompanhou, sabe como funciona, e para a gente está sendo motivo de orgulho elevar o nome de Agudos para tantos lugares, inclusive fora do país. Ô Murilo, você que tem competido já há muitos anos, tem conquistado grandes resultados, é também muito importante, porque na verdade é a continuidade de um trabalho que começou lá atrás, e a gente até conversava aqui antes da abertura do programa, é um trabalho realizado por atletas da cidade de Agudos, né? Vocês sempre investiram na base, no pessoal da cidade, e que agora está tendo grandes resultados, né? Prazer em tê-lo também aqui. Prazer todo meu, Rafael. Você vê o processo de um trabalho que iniciou há 20 anos atrás. Chegar nesse nível que está acontecendo hoje é excelente. Nos jogos regionais mesmo, cidades como Jaú, São Carlos, tudo com a equipe, atletas contratados, e nós só com prata da casa, e ter um resultado como tivemos, é excepcional. É muito gratificante. É evidente que vocês, a população de Agudos conhece mais o trabalho de vocês, mas até para toda a região que acompanha a TV Prevê, Sensei Juliano, como que hoje é a estrutura da Kaizen? São quantos atletas de competição, de alto rendimento? Presumo que também existe um trabalho de formação. Você estava até me dizendo aqui, antes do início do programa, que existe uma parceria com a própria Secretaria de Educação e Esporte do município de Agudos. Explica mais ou menos como é que funciona essa estrutura da Kaizen. Bom, vamos lá. É uma parceria bem interessante com a educação e com o esporte em Agudos, né? De 8 escolas de ensino fundamental que o município possui, em 7 delas temos o Karatê. Exceto Domélia, não possui o Karatê ainda. Para o pessoal caso entender, então, vocês têm uma parceria com a Secretaria de Educação. Exato. E o Karatê é uma disciplina no currículo escolar à parte, que vocês oferecem e introduzem a criançada à prática da modalidade. Isso, são para as escolas conveniadas ao projeto Escola e Tempo Integral, cujo curador é o professor Roberto, e também do Centro de Convivência da Criança, com a professora Daniela Barros. Então, essa inserção do Karatê dentro das escolas do município é muito interessante, porque algumas escolas possuem os tatames, e meu irmão e eu vamos lá e ministramos as aulas. E algumas escolas, o transporte municipal leva as crianças até a nossa academia. Então está tendo esse intercâmbio interessante de você ir para a escola, algumas escolas conhecerem a academia. Isso para a gente é muito bom. E dá um montante alto de crianças atendidas. Também temos a academia,
onde temos horários infantis, adulto, tem o pessoal que pratica mais como estilo de vida, mas assim, treinamento, alto rendimento, basicamente acima de 16 anos, são 20 atletas. 20 atletas de alto rendimento, vocês têm aí o espaço também para aqueles adultos que querem, evidentemente, fazer uma atividade física, fazer uma modalidade esportiva. E no caso específico dessa parceria com as escolas, é a partir de que idade são crianças? Qual a faixa etária dessas crianças? A educação fundamental nossa, né, baseada a média de 8 a 11 anos, são essas crianças. 8 a 11 anos. 8 a 11, alguns fazem aniversário, completa 12 no final, mas a média 8 a 11 anos. Após eles passarem esses anos dentro dos projetos, detectamos aqueles que têm uma qualidade, têm vontade também, para que eles ingressem na academia através de bolsa. E vão continuando. Então, a gente realmente é muito interessante porque algumas crianças têm um contato com o Karatê, socializa, conhece. Toda a filosofia de vida do Karatê também, o estilo de vida do Karatê é um pouco diferente. E alguns, é até interessante, no início a gente acabava garimpando o pessoal para a competição, né? O que é normal. E dos anos para cá, nós percebemos o quê? Muitas crianças ficam um tempo no projeto, encerra o ciclo, né? Porque senão são muitas crianças, dá para atender todo mundo. E querem, mesmo sem competir, sem futuro competitivo, continuar frequentando a academia. O que pra gente é motivo de muito orgulho. Não, é muito legal. Aliás, eu acho até que um projeto como esse deveria ser estendido para outras modalidades, não só em Agudos. Nós estamos vivendo aí uma época eleitoral, onde tem um monte de candidato que promete um monte de coisas, promete fórmulas mirabolantes. Às vezes um projeto simples como esse, que é um projeto de parceria, entre aspas, uma parceria pública com a academia, no caso, né? A gente está falando especificamente de Karatê, mas isso, por que não aqui em Bauru, por exemplo, se montar um projeto como esse com a BDA, por exemplo, no atletismo, né? Quantas crianças estão aí entre 8 e 11 anos que poderiam ser introduzidas no atletismo, por exemplo, numa própria parceria com a rede municipal de ensino, né? Então, às vezes a gente vê promessas, algo mirabolante nesse período eleitoral. Às vezes é só procurar ver alguns exemplos que acontecem próximo a gente aqui e coisas que dão certo. E imagino que para vocês, até perguntar aqui para o Murilo, que é um atleta de alto rendimento, mas também é um professor e ensina essa garotada, é muito gratificante isso, né, Murilo? Nossa, Rafael, é muito gratificante. Você vê crianças ali de 8 a 11 anos e tem você como espelho, você como referência. Até, guardar as devidas proporções, mesmo a criança do futebol ter contato com o Neymar. Então eu, meu irmão, a gente tenta fazer o máximo possível de atenção, preparar a melhor aula possível para essa criança ter o sentimento de, também, nossa, a atenção que nós estamos tendo aqui, pode colher um futuro excelente para a gente. Até para as pessoas aqui da região que ainda não conhecem o seu desempenho, os seus resultados, fala um pouquinho, Murilo, também para a gente a respeito do seu histórico. Você que está, inclusive, além dos Jogos Abertos, se preparando também para o Campeonato Brasileiro que vai rolar aí no final do ano. Sim, né? Graças a Deus, ano passado, tive a honra de conquistar o primeiro ouro da história da cidade de Agudos, nos Jogos Abertos, no interior de Barretos. Sou heptacampeão dos Jogos Regionais. Atualmente faço parte da Seleção Paulista. Já fiz parte da Seleção Brasileira Shotokan. Até tive a honra de disputar o Mundial Shotokan em Liverpool, na Inglaterra. Ano passado eu fui medalhista de bronze no Open do Panamá. Fui medalhista de bronze também no Uruguai em 2014. Então já veio um ciclo já de um resultado positivo. Agora tem os Jogos Abertos, sexta-feira agora. Já preparando, totalmente focado para isso. Até falando da competição específica, vai ser lá em São Bernardo. Vocês conseguiram um grande resultado em termos regionais aqui, inclusive conquistando o título da primeira divisão. Quais serão os principais adversários e o que significa para a modalidade Karatê uma competição como os Jogos Abertos? Porque a gente sabe que cada modalidade é uma realidade. Por exemplo, para algumas modalidades, hoje os Jogos Abertos acaba sendo uma espécie de estorvo para algumas modalidades. Agora, para outras, os Jogos Abertos é considerado, inclusive, uma das principais competições do país. Para as pessoas em casa entenderem, qual que é o significado do Karatê nos Jogos Abertos? Os Jogos Abertos é a vitrine para o atleta.
É vitrine, é onde você pode ser visto. E isso deu a diferença agora, o Karatê virou olímpico. Antes dos Jogos Abertos, já era próximo da Olimpíada, porque é uma das competições maiores da América Latina. Agora, virando olímpico, já tem esse parâmetro. E dentro do Karatê, as cidades que pode não, será bem complicado, Ribeirão Preto, Paulínia, e todas essas cidades aí que Presidente Prudente serão os grandes adversários. Já que você tocou, até a camiseta dele, tá ali, ó, Karatê Tóquio. Algo que aconteceu muito legal nesse último ano é que o Karatê e algumas modalidades, algumas artes marciais estão confirmadas agora nos Jogos Olímpicos de 2020 no Japão. E até o Murilo está usando essa camisa. Eu queria perguntar primeiro aqui para o Juliano, que é um cara que está mais tempo no Karatê, né? Aliás, são quantos anos de Karatê, Juliano? Nossa, eu comecei com 4 anos, estou com 39. Caramba, é uma vida toda. É uma vida toda. É mais tempo de Karatê do que convivência com outras pessoas, e com familiares e tal. E realmente, quando o Karatê tornou-se olímpico, eu sempre achava que... O pessoal perguntava na rua, e aí, quando vai ser? Eu falava, na próxima. Na próxima. Eu falava, nunca. Estava com medo já, não vai acontecer. Mas aí... eu pensava qual seria a minha reação, né? E eu assisti ao vivo pelo COI, a transmissão oficial. Era complicado porque eram 2 telas, uma com legenda em inglês, outra em francês, você não ouvia muito bem e tal. Eu sempre pensava qual ia ser a minha reação. Eu não tive reação. A hora que eu vi a plaquinha subindo, eu fiquei uns 5 minutos quieto e fui embora da aula. E quando eu voltei, todo mundo em casa, e aí, você não falou nada? Eu falei, não sei. Você ficou anestesiado? Eu fiquei anestesiado porque eu não tive a chance de tentar ir para uma Olimpíada. Eu tentei o Pan-Americano, eu tentei o Sul-Americano, não consegui, normal. Mas antes a chance era 0. Hoje ela é pequena, mas ela existe. Então, para a gente poder ter uma chance é muito importante. Então, o que vai abrir de sonhos para a gente, de possibilidades e também de respaldo, tanto financeiro do governo quanto do Projeto Par, das Forças Armadas, nós conversamos também. E entender porque nós temos um grupo hoje, somando os projetos com a prefeitura, mais a academia, a Kaizen hoje são 500 karatecas. É muita gente. Lógico que alguns com mais tendência a ter o sonho olímpico, outros não. Isso para 2020 que eu estou falando, tá? Nós temos já 3 atletas praticamente inscritos nas seletivas, né, nos programas seletivos, porque não está nada resolvido ainda de formato, porque o Mundial será agora em outubro na Áustria, em Linz. E após o Mundial da Áustria, né, alguns eventos paralelos vão definir a formatação, mas as vagas devem ser continentais. Que dificulta mais ainda. Não, mas existe uma esperança, e até em cima disso que eu ia perguntar, porque na verdade vocês começaram lá atrás, a Kaizen começou como uma academia que começou no alto rendimento, alguns atletas começaram a se destacar, começaram a ter resultados importantes. Vocês vivem, continuam vivendo o drama de qualquer atleta olímpico, que é a questão de patrocínio. Não é segredo para ninguém. Semana passada veio o pessoal do kickboxing aqui, o pessoal está vendendo pizza, está vendendo coxinha para disputar o Pan-Americano lá em Cancún, no México. Vocês também não vivem uma situação diferente. Quantas e quantas vezes tiveram, e acho que continuam ainda com o chapéu na mão muitas vezes para conseguir patrocínios, para conseguir viabilizar uma viagem internacional. A gente sabe a dificuldade do atleta olímpico. Mas o fato de o Karatê hoje se tornar uma modalidade olímpica, até para você chegar num eventual investidor, já muda de figura. Né? Sim, melhora bastante. De alguns anos para cá, a nossa situação em parte de patrocínio melhorou bastante, devido a essa parceria público-privada que temos em Agudos, né? Então, realmente, o apoio da prefeitura é grande. Porém, o que as pessoas não entendem, às vezes, é que alguns tipos de patrocínio, alguns tipos de viagem, não podem ser pagas pelo poder público. Existe uma legislação, a prefeitura tem que dar satisfação para o Tribunal de Contas. Não é assim. Você não pode simplesmente, o prefeito, vou tirar o recurso. Vou te dar 8 mil reais, você vai tirar 8 mil reais, está aqui a sua passagem. Não é bem assim. Então, o que ajuda muito em Agudos é a prefeitura, isso eu posso falar já de anos, nos ajudam até onde a lei permite. Muito. A Prefeitura de Agudos ajuda muito a gente deve muito à Prefeitura de Agudos. Hoje tem lei de incentivo? Eu confesso que eu não sei. Tem lei de incentivo em Agudos? Pode se abater ISS ou coisa do tipo? Não. Lei orgânica a esse nível realmente não tem. Mas é que
a prefeitura tem ajudado muito mesmo e está dando suporte. E a grande vantagem qual que é? Chega no teto da prefeitura. Nós temos as empresas que nos ajudam. Temos um leque de empresas e 4 empresários que nos ajudam, mas não permitem que nós julgamos quem são. Anônimo. São anônimos, eles pedem para não divulgar. E até perguntar aqui, vamos falar o nome do pessoal. São 4 empresas. E fora outras empresas, nas publicações da rede social, tem as empresas que nos ajudam, mas os empresários que pedem sigilo, por questões particulares deles, e está dando certo o montante. Mas também a gente usa uma jogada um pouco de inteligência. Então, por exemplo, temos algumas verbas, algumas cotas. Não investimos em uma única competição. Então, diluímos essa parte financeira. E nessa competição, pessoal, é o seguinte, vamos ter hospedagem, vamos ter alimentação, mas o transporte a gente dá um jeito aqui. Essa aqui a gente vai dividindo. Na verdade, vocês fazem o planejamento. Sim, o planejamento financeiro. Começa o ano lá, tem um calendário. Bom, este ano vai ter o Campeonato Paulista em São Paulo, no Ibirapuera. Aí vai ter o Campeonato Brasileiro em tal lugar. Diante desse calendário, vocês executam o planejamento. Isso. Bom, nós temos uma receita tal. Exatamente. Nessa competição aqui, a gente vai gastar um pouco mais com a viagem, porque é mais longa. Esse é o planejamento. E é mais fácil, até porque, vamos pensar, a prefeitura tem essa normativa das leis, mas se toda hora eu tirar o valor máximo da prefeitura, dos patrocinadores, eu estou secando a minha própria fonte. Então eu preciso também... E a gente sabe que a legislação está sujeita a mudanças. Exatamente. De repente, hoje a prefeitura ela pode investir esse tanto, aí vem uma mudança de legislação. Se você não tiver esse planejamento, você fica a pé, entre aspas. A nossa intenção é sempre essa, é para que no final do ano sobre. A nossa intenção é essa, tanto do pessoal das empresas como da prefeitura, que sobre. Mas é tudo bem controlado, sabendo segurar, escolhendo competições top, investindo em treinamento, em parcerias, cursos. Todo ano, o técnico da seleção brasileira, C. Ricardo Aguiar, está em Agudos. Todo ano. É que nem você trazer o Bernardinho para a sua cidade. Ele vem em parcerias também, vendo os atletas, analisando, porque para a gente é muito prazeroso trabalhar com isso. Deixa eu até em cima disso fazer uma pergunta. Eu sei que, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos, houve um grande investimento do COB com as confederações. Inclusive, algumas cidades ganharam até a condição de serem centro de referência, centro de treinamento. O Karatê, a gente não sabe ainda como é que vai ser a política governamental, né? É uma grande interrogação para todos nós, porque agora acabou o boom da Olimpíada, acabou a Paralimpíada, a gente não sabe, o país vive uma crise financeira, a gente não sabe qual é a real do Ministério dos Esportes e do COB em relação aos Jogos de 2020. Mas vamos colocar aqui no condicional. Suponhamos que o COB e as confederações continuem com o mesmo, o Ministério do Esporte, continuem com o mesmo investimento de formação de centros de treinamento, etc. O Karatê é um esporte que vai entrar agora no processo olímpico. Agudos poderia, até pelo trabalho, pela estrutura que vocês têm, poderia pleitear algo nesse sentido, de se tornar, até pela presença, como você está citando, do presidente da federação, de confederação, de treinador de seleção. Agudos poderia pleitear no futuro até ser um centro de treinamento do Karatê no estado ou no Brasil? Olha que interessante, veio bem a calhar. Nós estamos com a planta pronta há 2 anos, já, terreno praticamente selecionado pelo prefeito Everton Taviani. A prefeitura já deu a infraestrutura para que já está praticamente pronto. Se a Confederação Brasileira de Karatê amanhã quiser, existe um terreno. Esse terreno foi em parceria com a Federação Paulista de Karatê, o presidente é o José Carlos Gomes de Oliveira, o Zeca, que faz um trabalho fenomenal dentro do estado de São Paulo. Só que a gente está passando aquilo que todo mundo passa, o sistema burocrático. Não é tão fácil como a gente pensou. Então, muita boa vontade do prefeito Everton, uma boa vontade ímpar do presidente, Zé Carlos Gomes de Oliveira, mas estamos ainda acertando para poder construir, porque seria Agudos sediano em cessão, né, que é o nome correto, ele ceder um terreno, e a Federação Paulista construindo. Tá? Mas aí leva um tempo, tem alguns trâmites para resolver. Pelo que eu estou entendendo, o município entraria com o terreno, a Federação Paulista de Karatê entraria com o financiamento da construção. Exatamente. Do centro. E nós ficamos responsáveis por cuidar desse centro. E durante a semana, todos esses projetos nossos funcionariam nesse CT.
e de final de semana a Seleção Paulista treinaria. Seleção Paulista, cujo eu faço parte da comissão técnica desde 2014, o que nos ajudou bastante a estreitar esses laços. Então, esse projeto está pronto, mas esbarra em bastante... Depende de aprovação de Câmara não é uma coisa tão simples assim. E essa morosidade, eu nem vejo como má vontade de algum setor, não, porque eu vejo o pessoal da federação brigando, ligando, o pessoal da prefeitura também, mas você vai no cartório, você vai em outro lugar, tem que esperar, não é uma coisa tão fácil como a gente pensa. Então, às vezes, até comentei com o meu irmão, a gente nunca imaginava que ia tanto começar a estudar sobre política, sobre legislação, sobre outras situações. A gente não imaginava tanto. Ia ser legal aprender sobre isso também. Ô Murilo, você começou a achar assim, eu acho que é mais fácil treinar, lutar, conquistar título do que eu ver esse lado burocrático, né? Mas para você, que é um atleta hoje, que está no auge, está no alto rendimento, é uma expectativa interessante, né? De repente, poder treinar na sua própria cidade, a nível estadual, nacional? É assim, Rafael, porque quando tem os treinamentos da Seleção Paulista, devido à minha categoria ser a principal, eu preciso deslocar para São Paulo. E tendo esse CT em Agudos, nossa, posso dormir na minha casa e ir a pé para o CT e treinar. E o que é bacana, assim, Agudos, ela está localizada no centro do estado. Sim. Então, acho que geograficamente, você poderia fazer um centro de treinamento onde você englobaria atletas de todo o estado. Você pegaria a região de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, a nossa região aqui, você centralizaria tudo, né? Eu acho que até em termos de custos para a federação seria menos oneroso. Tanto é que o terreno selecionado para isso é o terreno que fica ao lado do UPA, que fica a poucos metros da rodoviária. Então estaria próximo a um eventual acidente, né? Temos um UPA ao lado e a rodoviária, para os alunos chegarem de fora e caminhariam até a rodoviária. Bem localizado o terreno, a ideia do prefeito foi muito boa. Legal. Você estava dizendo a respeito, a gente observou muito isso nos Jogos Olímpicos, e boa parte dos atletas medalhistas treinaram ao longo dos 4 anos, enfim, fizeram a sua preparação com o respaldo das Forças Armadas, né? Até muitos, inclusive, na hora do hino, mostraram continência. Legal, porque mostra, né, um investimento bacana por parte das Forças Armadas, um investimento no esporte. A gente sabe que o esporte sempre é ligado também a essa área de disciplina. E vocês até estavam dizendo um pouquinho, eu queria até entender um pouco mais a respeito dessa ideia também de que o Karatê se aproxime exatamente das Forças Armadas nessa parceria para o ciclo olímpico agora. Isso, o nome desse projeto é o PAR, Projeto Atleta de Alto Rendimento, que é juntamente uma parceria das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, com o governo federal. Tá? As Forças Armadas escolhem modalidades para auxiliar nesse treinamento, nessa preparação. Só que esses atletas, eles não são assim, militares, são atletas que são militares, é um pouco diferente. Onde tem salários de custos, devem participar também dos Jogos Mundiais, só que funciona da seguinte maneira: as Forças Armadas escolhem a modalidade e o número de atletas por modalidade que eles vão investir, né? E cedem os locais de treinamento do Exército, Marinha e Aeronáutica, que são assim de muito alto nível. Não sei se você conhece a base aérea de Pirassununga. Anos atrás tinha uma equipe de karatê lá, uma estrutura absurda. Eram 8 horas de tatame, uma coisa gigantesca. Então, realmente, e nos interessa muito, até pelo fato de você pensar que o atleta, querendo ou não, a carreira é curta. E se você conseguir se aposentar como militar da reserva, você tem que pensar. Mesmo ele sendo jovem, ele deve pensar na aposentadoria. É professor formado, tudo. Nós tivemos um caso dos judocas aí que conquistaram as medalhas nos Jogos Olímpicos. O próprio Sensei Mário Sabino, ele que comanda o judô nos Jogos Militares. Seleção Brasileira Militar, Sensei Mário Sabino do judô que comanda. Por aí você consegue um respaldo que até então você não tinha. Então, realmente, você conseguir se aposentar como militar da reserva é muito interessante. E tem obviamente não são todas as patentes que você pode alcançar, porque você tem uma vida um pouco diferente dos outros soldados. Você acaba indo menos vezes no quartel, é uma outra situação. Você se apresenta menos, porque na verdade você está fazendo o seu trabalho de treinamento. Então você é um soldado, né, que tem suas atividades um pouco diferentes dos outros soldados. Agora, o que é importante dizer é que já existe a possibilidade dessa abertura
do karatê também ser inserido nesse contexto a partir desse ciclo olímpico? Sim, por ser modalidade, sim. Basta agora as Forças Armadas abraçarem a modalidade, o que eu acho que é quase que imediato, porque em muitos quartéis tem o karatê. Legal. Ô Murilo, além dos Jogos Abertos, fala um pouquinho pra gente, até esse final de ano, quais serão as competições que você vai atuar. Me parece que tem o Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho do teu treinamento, da tua preparação e do teu calendário até o final do ano agora. Sim, eu tenho Jogos Abertos já esse final de semana, sexta-feira agora. Outubro tem o Campeonato Brasileiro. Até daí eu acho esse ano provavelmente entrarei de férias um pouco mais cedo, que eu tenho um projeto de ir para a França em janeiro, disputar o Open de Paris. Que já tenho trabalhando. O pessoal em casa entender uma espécie de mundial, é isso? A primeira etapa da Liga Mundial. A Liga Mundial de 2017 terão 10 etapas. Aí mais ou menos a cada mês é um país diferente e você vai até essa etapa. Para as pessoas mais ou menos associarem, é como se fosse a Fórmula 1, tem tantas etapas, isso, né? Aí você participaria dessa primeira etapa na França em janeiro. Na França, esse é o projeto para isso. É claro, você não é obrigado a participar de todas as etapas. É claro, tem pontuação, de ranking, tudo, premiação de dinheiro em euro. Então é um gasto um pouco mais alto, um investimento um pouco mais alto, mas ele pode te dar um retorno interessante. Até eu quero usar esse Open de Paris, que é a primeira etapa da Liga Mundial, para me preparar para a seletiva nacional, visando a seleção brasileira. Hoje como que funciona a estrutura da seleção paulista e brasileira, Juliano? Olha, são bem parecidas na parte de selecionar atletas, né? Porque tem um ranking, tem as etapas para você passar. Mas assim, o que a gente nota assim, de mais importante nas duas seleções, nós temos os paulistas, os técnicos, né? O Ricardo Aguiar de Ribeirão Preto, o Diego Spigolon de Piracicaba, que também fazem parte da seleção brasileira e estão na seleção paulista. Então, esse intercâmbio tem ajudado muito para a gente, tá? Ajuda bastante. A grande vantagem também que nós vemos do formato da seleção são os campeonatos e as seletivas, os que definem a vaga do atleta. Ou seja, tem os campeonatos que valem ponto, tal, mas é muito importante o campeonato e a seletiva definir. Porque há anos atrás acontecia aquela situação do índice técnico. Para a arte marcial é meio complicado isso. Então é bom que dessa estabilidade de nos últimos 6 anos, né, que está acontecendo, 6 anos, 6, 7 anos, do confronto direto resolver. Isso para a gente é muito importante e tem melhorado. Temos a seleção brasileira que disputa agora o Mundial em outubro em Linz, na Áustria, e a seleção paulista, que tem atletas de São Paulo que estarão nessa seleção brasileira também. Hoje São Paulo acaba sendo o maior centro de karatê do país ou não? Um dos. Além de São Paulo, o karatê, onde que é a força do karatê no Brasil? O interessante assim, tem muito atleta paulista em outros estados. Aqui é o berço da modalidade e o pessoal se espalha. Isso, aí dá uma espalhada. Então tem muitos atletas de São Paulo que estão em outros estados, mas isso ratifica o quê? Que mais estados estão investindo. Então hoje, antigamente você via Santa Catarina com muitos atletas paulistas. Hoje ainda tem paulista lá, né? Tem pessoal de outras federações, pessoal da Federação de Minas, tal, enfim, pessoal Candango, Federal, mas diminuiu. Então, Santa Catarina, no começo, poucos eram de lá. Hoje, aumentou o número, mas ainda tem algum. Até chegar no momento que, creio eu, que essa federação tenha só os catarinenses. Mas São Paulo sempre contribuiu com todos os estados. Bacana. Felizmente a gente está chegando aí ao final, meia hora passa, o papo, a prosa tá boa, tá legal. Mas eu quero agradecer aqui, viu, Murilo? Boa sorte aí nos Jogos Abertos no final dessa semana lá em São Bernardo. Que você possa trazer resultados bacanas e até histórico no contexto do esporte da cidade de Agudos. E, acima de tudo, continue a sua preparação. Tomara, né, que você possa ter, através do seu treinamento, do seu trabalho, a oportunidade, por que não, representar uma seleção brasileira em 2020, né? Quem sabe a gente possa voltar num outro momento aqui para falar assim, ó, o Murilo está indo para os Jogos de Tóquio. Acho que tem 4 anos para trabalhar isso, né, Murilo? Exato. Até um dos projetos é a longo prazo. Sempre essa competição, a competição vai chegar nisso. Estarei aqui se entrevistar para você. Legal. Juliano, obrigado pela visita. Nossa. E que bacana que é um projeto que começou, um sonho que começou lá atrás, está se desenvolvendo. E vamos torcer muito, né, para que a Agudos realmente possa se tornar
até porque não esse centro de treinamento, esse centro de excelência do Karatê no estado de São Paulo. Eu acho que toda a região ganharia muito com isso. Nossa, realmente agradeço muito a oportunidade. Para a gente é muito importante essa mídia, a divulgação regional. E saber que vamos trabalhar muito para isso. Tá? É interessante trabalhar com o Karatê, visando o Karatê, porque além de ser uma realização pessoal, mas é um estilo de vida. O Karatê para a gente é um estilo de vida. E acreditamos que sim, podemos chegar numa Olimpíada sim. Vamos trabalhar muito para isso. E do que depender do apoio, não só da cidade, mas dos patrocinadores e da mídia regional, que é importante para a gente, isso tem tudo para acontecer. Bacana. Semana que vem a gente vai estar de volta para trazer mais esportistas da nossa região, da nossa cidade Sem Limites, falando um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua atividade. Hoje foi muito legal, descobrimos algumas coisas novas e interessantes. O pessoal do Karatê aqui na cidade de Agudos realmente trabalhando de uma maneira muito séria e muito importante, né, para o desenvolvimento não só da modalidade na região, mas também, quem sabe no futuro, o crescimento ainda maior do Karatê em todo o nosso estado de São Paulo. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Semana que vem estaremos de volta com um novo encontro aqui na TV Prevê. A nossa parceria é com você.